iluminação. Como foi a iluminação de Shakyamuni? Como lhe foi possível tornar-se Buda? A razão de sua renúncia ao mundo era o desejo de solucionar a questão dos 4 sofrimentos: nascimento, envelhecimento, doença e morte. Concluiu-se que o que ele atingiu seja a chave dessa solução. Este é um dos pontos mais importantes que devemos ter em mente quanto à compreensão dos ensinos do Buda. Simplificando, Shakyamuni despertou para a lei da vida que permeia o universo, a natureza, o ser humano e todos os outros fenômenos. Aqui, lei significa uma verdade ou princípio eterno. Shakyamuni iluminou-se para a verdade de que todo o universo é uma entidade e que nada existe à parte da lei da vida. Imaginemos por um instante seu íntimo no momento em que se sentou sob a árvore Bodhi. Shakyamuni, após recuperar a força física, entrou em meditação. A meditação é uma tentativa de ir além do nível comum de consciência, que produz os 2 conceitos opostos do sujeito e do objeto, e de entrar nas profundezas do domínio da consciência. Shakyamuni provavelmente atingiu os domínios da inconsciência e finalmente deve ter experimentado um momento em que seu próprio ser fundiu-se com a vida cósmica. Nas primeiras fases da meditação, conforme registrado, ele estava consciente de sua mente estar cercada pelas paredes externas, por assim dizer, de seu corpo e também por seu ambiente externo. Em outras palavras, ele ainda estava consciente da distinção entre o eu e o objeto. À medida que sua meditação prosseguia, ele provavelmente atingiu as profundezas de sua mente. No fim do processo de meditação, deve ter entrado num imenso oceano da vida, em que todas as diferenças entre o corpo, a mente e o eu e o ambiente são totalmente eliminadas. Consequentemente, deve ter experimentado um sentimento dinâmico e contínuo em que seu corpo e todos os fenômenos ao redor passavam pela formação e desintegração da harmonia perfeita com o ritmo da formação e desintegração manifestado pela vida cósmica. Em outras palavras, ele compreendeu a verdade eterna de que o ritmo da vida cósmica mantém, em essência, seu próprio ser e todos os fenômenos. Diante dos olhos dos iluminados de Shakyamuni, a relação mútua de todas as coisas havia sido velada. Todas as coisas e todos os fenômenos do imenso universo passam por constantes mudanças. A sociedade e a natureza não param de se transformar um momento sequer. Todos os fenômenos aparecem e desaparecem devido à sua relação com outros fenômenos. O ciclo da formação e da desintegração do universo influencia a formação e desintegração da natureza, que por sua vez está intimamente ligada à vida humana. Assim, tudo está ligado, tanto em termos de tempo como de espaço. Nessa relação mútua, todas as coisas passam pelo nascimento e morte, mantendo dessa forma o todo. Este é o verdadeiro aspecto de todas as coisas. Na relação mútua, todos os fenômenos assumem o aspecto de causa numa ocasião e o aspecto de efeito na outra. Shakyamuni despertou para a mística realidade da vida, em que todas as coisas do universo, incluindo a vida humana, se interrelacionam, permeiam e influenciam-se entre si. Em resumo, Shakyamuni despertou para a lei da vida eterna que permeia o universo. Assim, ele tornou-se Buda. Por meio dessa iluminação, ele foi capaz de solucionar a questão sobre a qual meditava por longo tempo: os 4 sofrimentos do nascimento, envelhecimento, doença e morte. Ao mesmo tempo, esta solução abriu um caminho para livrar todas as pessoas desses sofrimentos básicos. Características do budismo.
Talvez o budismo seja a única entre todas as grandes religiões que não clama pela revelação divina, mas propriamente é o ensino de um ser humano que, com seu próprio esforço, despertou para a lei da vida existente dentro de si mesmo. Deve-se ter em mente que essa lei exposta no budismo é eternamente inerente ao universo e a todos os fenômenos. Ela não foi estabelecida por Shakyamuni. Depois que atingiu a iluminação, dizem que Shakyamuni afirmou que simplesmente despertou para uma lei que existe desde o infinito passado e que outros Budas tinham atingido a iluminação para esta mesma verdade antes dele. Entretanto, uma vez que ele é o primeiro Buda conhecido neste mundo, é considerado como o fundador histórico do budismo. A palavra Buda significa aquele que despertou, ou um ser que se iluminou para a verdade. Era um nome muito comum usado na Índia nos dias de Shakyamuni. Esse é um ponto muito importante no sentido em que a iluminação não é considerada como algo exclusivo de uma única pessoa. O budismo reconhece a existência de outros Budas além de Shakyamuni. Por essa razão, quando se fala de Shakyamuni, ele é frequentemente chamado de Buda Gautama, usando o nome de sua família. Shakyamuni significa o sábio dos Sakyas. O fato de Buda ser um nome comum significando uma pessoa iluminada demonstra que qualquer um que desperte para a verdade torna-se um Buda. Nisto, encontramos a visão característica igualitária do budismo em que a verdade é acessível a todos. Neste sentido, o budismo não quer dizer somente o ensino do Buda, mas o ensino que capacita todos a se tornarem Budas. Só se pode determinar se alguém é ou não um Buda pelo fato de ele estar ou não iluminado para a eterna lei da vida. Assim, não existe distinção entre o Buda e o mortal comum, comparável à existente entre Deus e os seres humanos nas religiões monoteístas. A intenção de Shakyamuni era mostrar que todos os seres humanos podem atingir o estado de Buda e ensinar-lhes a maneira de atingi-lo. Esta é, na verdade, a questão mais vital, como um mortal comum pode compreender a lei da vida. Se esta parte não for esclarecida, a iluminação de Shakyamuni permanece como uma mera teoria, incapaz de salvar as pessoas de seus sofrimentos. Os ensinos de Shakyamuni objetivaram, acima de tudo, o esclarecimento dessa questão, acalentando profunda e carinhosamente em seu coração a iluminação que atingira sob a árvore Bodhi. Ele viajou pela Índia por aproximadamente meio século, pregando ao povo sofredor da forma mais acessível, conforme a capacidade de compreensão dessas pessoas. Seus ensinos foram compilados nos assim chamados 84.000 ensinos, os quais são mantidos até hoje. Com seus olhos iluminados, Shakyamuni percebeu que os desejos e os apegos impossibilitavam as pessoas de enxergar a lei da vida nas profundezas de seu ser. Nesse sentido, os desejos e os apegos expressam especificamente a iluminação de que o ser é absoluto, o que leva as pessoas a ver o mundo e a sociedade de forma egocêntrica. Shakyamuni ensinou que a transformação dos desejos e dos apegos pode se despertar para o verdadeiro aspecto da vida, no qual a vida e todas as coisas do universo estão interrelacionadas e são inseparáveis da vida cósmica. Os 4 sofrimentos do nascimento, envelhecimento, doença e a morte são causados pela ideia de que a pessoa existe independentemente da natureza e do universo e que se pode viver egocentricamente. Em outras palavras, os 4 sofrimentos originam-se da seguinte ideia: eu sou um ser absoluto. Ao basearmos nossa existência na vida cósmica que eternamente permeia o universo, podemos transformar
os 4 sofrimentos nas 4 nobres virtudes do Buda: eternidade, felicidade, verdadeiro eu e pureza. A finalidade última dos ensinos de Shakyamuni era esclarecer este único ponto. As doutrinas budistas sobre a transitoriedade, a negação do ego e o nirvana, que aparecem nos primeiros sutras, assim como o conceito da origem dependente ou princípio da causalidade, foram expostos com a finalidade de despertar as pessoas para a lei da vida, inerente ao âmago do seu ser. Entretanto, Shakyamuni ensinou simplesmente que a lei da vida existe, mas não revelou concretamente o que ela é. Pode-se dizer que aqui se encontra a maior iluminação do seu ensino. Os povos da época de Shakyamuni estiveram em contato com a pessoa que incorporava a lei e dela receberam os ensinos apropriados à capacidade de compreensão de cada um para libertarem-se dos 4 sofrimentos. Entretanto, após a morte de Shakyamuni, o budismo enfrentou um período de grande desafio para manter seu objetivo original de conduzir todas as pessoas à iluminação.